veremos como determinar pH e pOH em ácidos e bases fracas. Um ácido ou uma base forte são espécies que sofrem dissociação completa. Por exemplo, o hidróxido de sódio, Na+, mais OH-, que estão em meio aquoso. Imagine que a solução contém 0,01 molar de hidróxido de sódio. Esta mesma concentração será mantida para os íons formados, Na+, e OH-. No caso de um ácido ou de uma base fraca, como por exemplo o ácido cianídrico, em solução nós teremos a formação do H+ e do Cn-. Se a concentração do ácido cianídrico for 0,01, eu não posso afirmar que obrigatoriamente essa concentração será mantida para o H+ e para o Cn-. Portanto, nesse exercício, nós veremos como determinar pH e pOH para essas situações. O exercício tratado nessa aula foi retirado do livro do Vogel, Química Analítica Qualitativa. Qual o pH e pOH de 0,01 molar de ácido acético? O primeiro passo para a resolução é descrevermos o comportamento desse ácido na solução. Então, aqui nós temos a fórmula, que é CH3COOH, que é a fórmula do ácido acético. Ocorrerá a formação do íon acetato, CH3COO- e do H+, que estão em meio aquoso. E o que significa essa seta que vai da esquerda para a direita e volta? Isso simboliza o equilíbrio químico, porque na medida com que a reação acontece, o ácido acético forma o íon acetato e o H+. No entanto, essas espécies que estão no meio, elas reagem entre si e tornam-se novamente o ácido acético. Por se tratar de um equilíbrio desse ácido fraco, nós podemos descrever a sua constante. Então, a constante de equilíbrio é a concentração de produto pela concentração dos reagentes. Então, Ka, nós vamos considerar os produtos, que é o que está depois da seta, e nós consideraremos os reagentes que estão antes da seta como destacado. Ka é a constante para o ácido e Kb seria para uma base. Então, vamos escrever para esse ácido. Ka é igual ao íon acetato vezes o H+, que são as espécies que estão no produto. Note que aqui eu simplifiquei o íon acetato por AC-. Farei o mesmo para o ácido acético. Então, AC será o ácido acético e AC- o íon acetato, só para não ocuparmos tanto espaço. Então, voltando aqui no Ka, nós colocaremos no denominador o reagente, que é o ácido acético. O Ka, ele apresenta um valor. Nós encontramos na literatura que o valor de Ka para o ácido acético é 1,75 vezes 10 elevado a menos 5. Lembrando que se fosse uma base, nós escreveríamos Kb e nós também encontraríamos esse valor nos livros de química. Normalmente eles estão no apêndice, no anexo ou nas últimas páginas. A partir do Ka, nós determinaremos a concentração de H+, consequentemente pH e pOH. Para isso, existem dois métodos. Vamos fazer aqui o primeiro. Nós temos que a concentração do íon acetato e a concentração de H+, ela é desconhecida. Então, nós consideramos que é igual a X. Lembrando que ela é desconhecida porque o ácido acético é um ácido fraco e, por ser um ácido fraco, a sua dissociação é incompleta. Portanto, eu não sei essas concentrações. E é justamente isso que nós iremos determinar a partir de agora. A concentração do ácido acético é 0,01 e aqui nós podemos
escrever novamente o Ka, conforme a lousa anterior. Substituiremos aqui os termos, então K 1,75 vezes 10 elevado a menos 5, o X do H+, e do íon acetato, e no denominador a concentração de ácido acético. X vezes X, X ao quadrado, e no denominador nós colocamos 0,01, que é a concentração do ácido acético. Aqui eu posso multiplicar cruzado e chegarei nesta expressão aqui. 0,01 vezes 1,75 vezes 10 elevado a menos 5 é igual a 1,75 vezes 10 elevado a menos 7. Como x está ao quadrado, eu posso passar esse quadrado para o outro lado da equação em forma de raiz. Então, raiz de 1,75 vezes 10 elevado a menos 7 é igual a x. Isso é igual a 4,18 vezes 10 elevado a menos 4. Se x é a concentração de H+, eu posso fazer menos log dessa concentração. Então, menos log de 4,18 vezes 10 elevado a menos 4 é igual a 3,37. Nós podemos arredondar para 3,38. E o pOH é igual a 10,62. Lembrando que pH mais pOH é igual a 14. Por isso, 14 menos 3,38 é igual a 10,62. Essa é uma das formas de determinarmos o pH. Um outro método ocorre da seguinte maneira. Novamente, nós consideramos que a concentração do íon acetato e do H+ é igual a X. No entanto, agora nós consideraremos que a concentração do ácido acético é 0,01 menos X, porque eu quero determinar a concentração do íon acetato e do H+ formado a partir desta concentração, 0,01. Novamente aqui eu escreverei o Ka e substituirei nele cada um dos termos. Aqui eu posso x vezes x, x ao quadrado, e aqui eu já substituí a concentração do ácido acético menos x. Posso multiplicar cruzado, chegarei nesta expressão aqui. Como eu tenho um valor fora do parênteses, eu posso multiplicar 1,75 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 0,01 e 1,75 vezes 10 elevado a menos 5 vezes menos x, desta forma aqui. Então, fazendo essa multiplicação, nós chegaremos nesta expressão. 1,75 vezes 10 elevado a menos 7 menos 1,75 vezes 10 elevado a menos 5x, eu posso passar para o outro lado da equação, ficando desta forma aqui. Note que nós obtivemos uma equação do segundo grau. E agora nós aplicaremos um método para solução. Utilizarei Bhaskara. Aqui eu vou escrever novamente a equação e irei calcular delta, que é o primeiro passo, segundo Bhaskara. Então, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O meu b é 1,75 vezes 10 elevado a menos 5. Lembrando que o b é o termo que acompanha o x. O a é 1 e o c é menos 1,75 vezes 10 elevado a menos 7. Ressaltando que x é a concentração de H+. Então, substituindo aqui e calculando, eu chego que delta é igual a 7 vezes 10 elevado a menos 7. Calcularemos agora o x. Nós só calcularemos a parte positiva, ok?
Então, x1 é igual a menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes a. Substituindo esses valores, podemos escrever assim. Então, x1 é igual a menos b. B é 1,75 vezes 10 elevado a menos 5, mais raiz de delta, nós já determinamos delta, dividido por 2. Nós chegamos em 4,09 vezes 10 elevado a menos 4. Se x é a concentração de H+, eu posso fazer menos log dessa concentração. Chegarei que o pH é igual a 3,37, posso arredondar para 3,38. 14 menos 3,38, 10,62, que é o meu pOH. São por esses dois caminhos que nós podemos resolver exercícios sobre pH e pOH de ácidos e bases fracas. Quando que eu utilizo o primeiro método? Quando a solução é concentrada. Quando eu utilizo o segundo? Quando ela é diluída. Note que, para esse caso, a solução estava concentrada, 0,01, pode ser considerado como uma solução cuja concentração do ácido acético estava elevada, mas o segundo método também nos apresentou o mesmo valor para o pH. Então, o segundo método, ele pode ser aplicado também para soluções concentradas. No entanto, obrigatoriamente, nós devemos utilizá-lo para soluções diluídas. Uma outra coisa também que deve ser enfatizada é que o segundo método, ele apresenta uma maior aproximação, ele é mais preciso. Então, se você deseja um valor mais preciso, utilize o segundo método. Por hoje é isso. Na próxima aula veremos como determinar pH e pOH em misturas de ácidos fortes com ácidos fracos. Inscreva-se no nosso canal. Você pode me seguir no Instagram. Grande abraço e bons estudos!